Mateus capítulo 9, falava ainda, quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, vem e impõe a mão sobre ela, e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesmo: se eu não somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando, Jesus a viu e disse: ande, minha filha, a tua fé te curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, e depois que a multidão se afastou, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. As notícias desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Irmãos, vamos meditar aqui então nesta palavra. Aqui tem dois momentos. O momento em que o centurião Jairo chega para Jesus e diz: minha filha acaba de morrer, venha e salve a minha filha. E quando termina no verso 23, Jesus ressuscitando a menina. Mas observe que o meu interesse, a meditação que eu quero trazer para os irmãos hoje, não é na história da filha de Jairo, da ressurreição da filha de Jairo. A ênfase, o enfoque não é a essa questão. É o que aconteceu no meio do caminho. Entre Jairo pedir para Jesus se dirigir até a sua filha e curá-la, e o momento em que Jesus cura a menina. Houve uma coisa no meio do caminho, vocês perceberam? E nessa caminhada para a casa de Jairo, aparece então a mulher que sofria de uma hemorragia. Durante muito tempo ela padecia dessa hemorragia. Ela então tocou na orla, no manto de Jesus. E Jesus então sentiu: e alguém me tocou. Em outras versões, eu acredito que seja os outros evangelhos sinóticos, né? Porque também repete essa mesma história. Aqui não trouxe esses detalhes, mas em outros momentos a gente percebe outros detalhes que não estão aqui em Mateus. Que é o quê? Olha, alguém me tocou-te. Como, Jesus? Alguém te tocou? Numa multidão como essa, tanta gente batendo um no outro, como é que uma pessoa não pode ter tocado em você? É claro que alguém tocou em você. E Jesus disse: não, mas foi diferente esse toque, eu senti poder. Ele sentiu a fé da mulher. Mas o objetivo aqui da mensagem de hoje é mostrar o seguinte: Jesus poderia nesse momento ter sentido a mulher tocar, mas qual era o alvo dele? Curar a filha de Jairo. Então ele poderia ter simplesmente ter seguido a sua jornada. Ora, se você foi convidado aqui para ir em Santa Cruz, que é uma cidade aqui, você que está assistindo do outro lado da tela, que fica a 14 quilômetros de distância da cidade onde nós estamos. Se você for chamado para ir em Santa Cruz resolver um problema, você, vamos supor que está atrasado, está no tempo de 10 minutos para chegar lá. E de repente você encontra uma pessoa no caminho que está precisando de ajuda. Sei lá, um bêbado, ou uma pessoa que furou o pneu de um carro, ou alguém que está precisando de uma ajuda. Você vai parar? A lógica é não parar. Por quê? Porque você tem um alvo, um objetivo, você tem um horário, você tem algo para fazer em Santa Cruz. É como se dissesse assim: rapaz, tem um cara se afogando ali, você fosse afogar e no meio do caminho aparecesse outro aqui pedindo ajuda. E você diz: não, eu não posso dar-lhe ajuda porque eu estou indo salvar uma pessoa. E aí você se colocava na condição também: e agora? Eu vou salvar o outro, porque se eu for demorar, talvez quando eu chegar lá já esteja morto, ou eu salvo esse aqui? Jesus salvava o que estava aqui. Foi isso que Jesus fez. Ele ia salvar a filha de Jairo, mas no caminho ele salvou essa mulher do fluxo de sangue. Amém? Então, Jesus estava indo fazer um milagre.
A filha de Jairo estava morrendo. Aí agora Jesus disse, espera aí, eu vou parar aqui para fazer outro milagre. Talvez Jairo, não, a preocupação agora é minha filha, deixa sair, depois você volta. Mas Jesus disse, não, eu faço questão, alguém me tocou. Eu preciso ver quem é. É como se dissesse assim, Jesus ia fazer um milagre e aparecia outro no caminho. Aí Jesus se empaiava, vamos usar um termo aqui bem nordestino, se empaiava com o milagre daqui. Será que Jesus estava se empaiando? Será que Jesus estava se empaiando, dando atenção a essa mulher do fluxo de sangue? Não, gente. É porque Jesus, por onde ele passava, no caminho, ele ia realizando as obras de milagre dele. Então, os maiores milagres acontecem no caminho. Essa é a ideia principal. Essa podemos dizer que é a tese da mensagem de hoje. Os maiores milagres de Jesus, as maiores realizações acontecem enquanto nós estamos no caminho. Isso aconteceu também, por exemplo, com um cego lá em Jericó, que ficava gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele permanecia ali no caminho. Enquanto ele permanecia no caminho, ele tinha certeza que Jesus poderia passar por ali e operar a cura. Então, enquanto nós estivermos no caminho, podemos ter certeza que Jesus é capaz de realizar milagres em nossa vida. Mas quando nós saímos do caminho, por isso que nós cantamos, né? Estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Quando a gente sai do caminho, o milagre fica mais difícil de acontecer. Porque é no caminho onde Jesus passa que as maiores bênçãos, os maiores milagres acontecem. E foi isso que aconteceu. Entre Jairo pedir que fosse lá salvar a filha dele e ele curar a filha dele, muitas coisas aconteceram no meio do caminho. E uma das coisas que aconteceu foi exatamente o milagre dessa mulher que sofria de hemorragia, de fluxo de sangue. Ela sangrava direto, ela menstruava direto. As mulheres se incomodam, né, por um período do mês que menstrua, né? Uns 4 dias, 5, 3 algumas. E se incomoda muita gente. Mas essa mulher era direta, essa doença. Ela já tinha tentado todos os métodos, todos os recursos e todas as formas de poder curar daquela doença na medicina na época e não tinha encontrado. Então aquela mulher sofria, aquela mulher chorava, aquela mulher... E Jesus se compadeceu dela. E no caminho, Jesus operou a cura. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que os maiores milagres acontecem no caminho, quando nós estamos no caminho. A grande missão de Jesus, principalmente nos últimos 40 dias de sua vida, nos últimos dias dele, a sua missão era seguir para Jerusalém. A gente pode pegar o livro de Marcos e fazer esse mapeamento do momento que Jesus sai da cidade, acho que é Cesareia, até Jerusalém, é um percurso de 40 dias. Se vocês forem mapear o livro de Marcos, estudar o livro de Marcos, vocês vão ver que entre a saída de Jesus de Cesareia até Jerusalém, várias coisas aconteceram, inclusive muitos milagres. Pelo menos 2 milagres de um cego. O último foi o de Jericó. A multiplicação de pães e peixes, por exemplo, está também nesse intervalo. Então, Jesus fez muitas coisas, esses milagres que nós conhecemos de Jesus, esses milagres famosos, não aconteceu Jesus saindo de um canto e dizendo assim, eu vou fazer. Não, ele ia fazer outra coisa, mas no meio do caminho as coisas iam aparecendo e ele ia realizando os milagres. Era no caminho que Jesus realizava todos os milagres. Amém? Como eu disse, foi nas caminhadas de Jesus, nos percursos de Jesus, que ele fez os maiores milagres de sua vida. Irmãos, tem um pregador, eu vou parafrasear, porque eu tinha feito as anotações, como eu disse a vocês, eu perdi as anotações e essas frases assim, a gente precisaria citar, ler. Ele diz o seguinte, que Jesus é um sol. Eu acho muito bonita essa imagem, criada por um grande pregador, Jean Charles Spurgeon. Ele foi um dos maiores pregadores da sua época, século XIX. E ele diz que Jesus é capaz de iluminar, né? Tipo assim, não tem aquele movimento de rotação, né?
que a Terra gira em torno do Sol, é translação em torno do Sol durante um ano, e a Terra gira em torno de si mesma, né, durante um dia. E Jesus, segundo esse pregador, é como o próprio Sol que gira em torno da sua própria órbita. Ou seja, ele vai em direção a outra coisa, mas o que estiver perto dele vai sendo alcançado pela sua luz. É como o Sol tivesse a finalidade de lançar luz para a Terra, mas o que se aproximasse dele também fosse absorvido, também fosse contemplado por essa luz. E Jesus é isso. Jesus, à medida que se dirigia para salvar a filha de Jairo, ao mesmo tempo a sua luz, onde ele passava, ele alcançava pessoas que se colocavam no caminho por onde ele passava. Então, aqueles que se colocavam no caminho de Jesus, como o caso dessa mulher do fluxo de sangue, eles eram alcançados por Jesus, pela luz de Jesus, porque estavam no campo, na órbita de Jesus. E pensar nisso, podemos dizer também que Jesus é como um rio. O que é que faz um rio? Um rio, ele tem um alvo. Qual é o alvo? Ele sai talvez da sua nascente e o seu alvo é desaguar no mar. Mas entre a sua nascente e o mar existe um caminho. E por onde aquela água vai passando, o que é que aquela água faz? Ela vai transformando a paisagem. Porque a gente sabe, né? Nós aqui do Nordeste, por exemplo, se tiver um açude por perto, por mais que esteja muito seco, a paisagem perto da água, ela é diferenciada. É um oásis. E Jesus é esse rio que, ao sair da sua nascente, em direção ao mar, ele vai passando e transformando vidas. O deserto vai transformando os desertos das pessoas, vai operando milagre, vai transformando pessoas, vai curando, vai abençoando, vai salvando e vai perdoando. Ao ponto que as pessoas que estão no caminho, quando se encontram com Jesus, quando se depara com Jesus, ele não sai a mesma pessoa, não é a mesma pessoa, porque se encontrou no caminho com Jesus. Então Jesus é esse rio, Jesus é esse sol que lança luz, mas aqueles que se aproximam, que se colocam no caminho de Jesus, também é alcançado por essa luz. E agora, ainda vou parafrasear Spurgeon, né, esse pregador, é melhor lendo, né, mas eu vou tentar falar com minhas palavras novamente. Ele disse que, eu acho muito bonita essa figura de linguagem que Spurgeon usa. Ele diz o seguinte, que Jesus é como uma flecha que vai em direção ao alvo. Vocês já viram aqueles alvozinhos? Já viram aquele... passa nos desenhos animados, já viu, Yarley? Aqueles alvozinhos, aí vai a flecha para colocar no alvo? De primeira, as pessoas tinham os torneios, né? De arco e flecha, eles atiravam no alvo. Também tem com tiro hoje, né? Você faz com tiro ao alvo. E eu achei interessante a imagem que Spurgeon usa. Ele diz que Jesus é uma flecha que vai em direção ao alvo. Mas antes de chegar no alvo, vamos supor que o alvo é aqui, ele vai perfumando. Vai lançando perfume, cheiro por onde passa. É como se alguém colocasse um cheiro na flecha, né, uma flecha toda perfumada, e atirasse em direção ao alvo. Mas antes de chegar ao seu alvo, aquela flecha vai espalhando um perfume, um bom cheiro por onde passa. Jesus, então, é este homem. Jesus é essa flecha. Qual era o alvo de Jesus aqui? Qual era o alvo de Jesus? Salvar a filha de Jairo, ressuscitar a filha de Jairo. Mas Jesus só fez isso? Não. Olha aí, ó, a mulher... Jesus, tem uma mulher de fluxo de sangue aí. Deixa pra lá, não estou indo ressuscitar a filha de Jairo. Chegou lá e ressuscitou. Meu objetivo é esse. Não. Jesus, o alvo dele realmente era ressuscitar a filha de Jairo. Mas onde ele ia passando, as pessoas que passavam pelo caminho de Jesus, essas pessoas eram abençoadas e eram curadas.
e recebi o milagre de Deus. Do mesmo jeito para Jerusalém. Qual era o alvo de Jesus quando ele saiu de Cesareia? Morrer em Jerusalém. Terminar a sua missão no Calvário, no Gólgota, na cruz. Mas nesse caminho, nesse percurso todo, quantas pessoas não foram curadas? Então é no caminho que Jesus tem os maiores milagres. Ele realiza os maiores milagres. Amém? Amém. Irmãos, eu vou dizer isso para encerrar. Hoje foi curta a pregação, né? Mas aqui eu vou fechar aqui com um apelo. Dizendo o seguinte. Irmãos, você quer receber o milagre de Jesus? Só tem uma coisa para você receber o milagre de Jesus. É permanecer no caminho, não sair dele. Ou é cruzar o caminho de Jesus. Eu não falei que é no caminho que Jesus opera os maiores milagres? Essa mulher do fluxo de sangue, ela só teve a salvação, o milagre para a vida dela, depois de muitos anos de sofrimento, porque ela sabia que Jesus passava por ali. E ela permaneceu ali. E se você quer ter o milagre de Jesus, permaneça no caminho de Deus. Amém? Amém. Permaneça. E agora eu vou trazer algumas situações que é uma reflexão para nós. Por exemplo, a oração. Por quem você está orando? Eu estou orando por uma bênção na minha vida. Para Deus me dar um destino, uma orientação. Tenho que tomar uma decisão importante. Mas nada está acontecendo. Eu não estou tendo respostas. Não saia do caminho. Permaneça orando. Tem pessoas que estão talvez preocupadas com a dor, com o sofrimento de alguma doença. E já tem orado para obter a cura de Deus. E talvez não esteja encontrando respostas. E talvez esteja querendo desistir. Permaneça no caminho, não saia. Jesus disse para aquela mulher: tua fé te salvou. Foi a fé dela que fez com que ela permanecesse ali. Ao ponto que quando Jesus passou, ela tocou no manto e Jesus sentiu sair poder dele. Porque aquela mulher tinha muita fé. Então não deixe, não abandone o caminho. Segura o manto de Jesus. Lembra de Jacó no Velho Testamento? Quando ele lutou com o anjo, ele disse: olha, Senhor, eu não saio daqui enquanto não me abençoares, enquanto não trouxeres a minha bênção. Então nós devemos permanecer no caminho. Às vezes, algumas coisas na vida, situações do contexto familiar, faz com que a gente desanime na fé. Eu mesmo, por exemplo, quando comecei a minha carreira de cristão, quando eu ia ler a Bíblia, e o meu pai chegava, muitas vezes bêbado, ficava dizendo as coisas, e eu chorava, as lágrimas desciam, igual o suor que desceu hoje molhou as páginas dessa Bíblia, e eu ficava pensando assim: meu Deus, será que eu vou aguentar? Mas eu decidi permanecer no caminho. Porque sem estar no caminho, não haverá milagre. Sem estar no caminho, não haverá bênção. Se essa mulher não permanece no caminho, nada teria acontecido. Algo só vai acontecer na sua vida extraordinário. Ah, mas já faz tempo que eu venho orando, já faz tempo que eu venho indo para a igreja, que eu estou estudando a Bíblia, eu não vejo nada acontecer. Permaneça no caminho. Essa é a mensagem a cada irmão, cada pessoa que nos assiste pela internet hoje. Permaneça no caminho. Jesus, ele quer operar o milagre, mas você não pode sair do caminho. Mas Jesus tem outras coisas, a humanidade é tão grande, Jesus tem outros pedidos para fazer. Tem outras orações para atender, ele vai atender a minha. Aqui a gente vê que ele ia atender a oração de Jairo. Ele poderia dizer: não tenho tempo para a mulher do fluxo de sangue, mas ele teve tempo para ela, então ele vai ter tempo para você também. É só continuar. É por isso que eu convido Laís novamente, convido vocês, todos da igreja, para cantar esse louvor.
né? Novamente, estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto.